Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao nosso tema, a tortura. Se inscreva no canal e deixe seu like. Você sabe como era a tortura no direito grego? Então vamos começar falando aqui. Determinadas sociedades antigas, o privilégio e o estatuto eram um único elemento que apontava para a identidade social. Determinados processos foram fundamentais para a existência da ideia de direito. Precisamos entender bem o começo e o sentido da tortura como um fenômeno distinto. É justamente na Grécia que estava acontecendo uma transição de um sistema jurídico arcaico para um sistema complexo. O poeta Hesíodo argumentava que era preciso que as leis deveriam ser escritas. Com a lei escrita ela determinava a conduta dos cidadãos, e eles de bom grado aceitavam certas restrições. O interessante é que os atos dos cidadãos livres respeitavam aqueles que aplicavam e aceitavam o processo judicial porque eram homens livres, e conheciam as leis, mas aqueles que tinham uma reputação indigna não possuíam direito. Aristóteles observou que a reforma de Solon não permitia que cidadão nenhum fosse feito escravo. Esta proteção brindava a honra de ser cidadão. A importância da reputação era considerada prova definida, já aqueles que não tinham uma boa reputação não podiam apresentar qualquer prova, ou seja, estamos falando sobre a proteção dada pelo processo jurídico ao cidadão livre. Mas posteriormente isso vai mudar. Aristóteles apresenta uma lista de 5 provas que deveriam ser usadas no processo jurídico. A primeira prova era as leis, a segunda prova era as testemunhas, a terceira prova era os costumes, a quarta prova era a tortura, a quinta prova era o juramento. O termo usado por Aristóteles para tortura é o termo grego basanos, que dá a ideia de passar qualquer coisa metálica por uma pedra de toque, de modo a determinar seu teor. Veja que Tucídides utiliza algo semelhante para descrever a função do historiador, que ao analisar uma informação é preciso uma pedra de toque para se certificar da sua veracidade. O termo basano é um gênero de investigação para servir de prova num subprocesso dentro de um processo jurídico, mas essa técnica não era aplicada ao cidadão, mas só ao escravo ou ao estrangeiro. Dizemos isso pelo fato de que os oradores jurídicos e os dramaturgos cômicos são a principal fonte de informação. Por exemplo, é no discurso de Antífono, orador do século V a.C., que podemos ver que o escravo podia ser mandado para a tortura, e depois Antífono apresenta uma lógica para o costume de se torturarem escravos. Um escravo perjurado não pode sofrer as sanções de um homem livre perjurado, isto é, não pode ser declarado juridicamente infame, com as concomitantes incapacidades dessa condição, nem pode ser multado. Até Papiros do Egito grego fala de ato de aplicar a tortura aos escravos para obter a verdade. A tortura era uma prática grega e o imperador romano Adriano a menciona num rescrito onde certamente ele se baseou num costume grego, mas houve ao longo do tempo mudanças significativas. Portanto, as nossas informações vêm dos primeiros oradores gregos do século V a.C. Um exemplo vem do seguinte: oradores Aios, que afirmou: oficialmente, vos considerais tortura como prova mais segura. O direito grego aqui falado foca especificamente a questão da tortura, e esse direito tinha 2 facetas. Primeiro, o desenvolvimento do Código Civil foi lento. Segundo, a tortura devia ser muito frequente nos processos políticos. Consideração final deste segundo vídeo: muito cuidado com o que a esquerda socialista fala sobre a tortura. Sobre os dias da ditadura militar, veja toda a nossa série e outros vídeos relacionados para melhor compreensão. Até o próximo vídeo.